Uma vez perguntaram ao poeta Carlos Drummond de Andrade que brasileiro ele gostaria de ser. O poeta respondeu: "Meu sonho tem nome e se chama Grande Otelo." Então, foram 5 anos de trabalho fazendo isso, assim, né? Então, é um trabalho muito extenso, muito delicado também, muito específico. Mas eu acho que o que mais me conduziu e conduziu o processo da montagem foi tentar entender a maneira como o Grande Otelo gostaria de contar a própria história, sabe? Não como artista, como o Grande Otelo e tal, mas mais como Sebastião mesmo, sabe? Como o homem por trás daquele artista. Assim. Então, como aquele cara pensava, quais eram as reações e as sensações dele em determinados assuntos, em determinados momentos da vida. Então, o que conduziu muito a escolha dos arquivos foi entender qual seria a maneira que ele gostaria de contar a própria história. É exatamente por conta disso, assim, que a gente começou a entender, na verdade, que ele dava conta de contar a própria história, né? Aí eu acho que quando alguém pode contar a sua própria história é pior quando alguém conta por você, né? E eu também já tinha entrevistado uma galera, então também eu tinha entendido um panorama de quem ia falar o quê, enfim, aí achei que seria importante ele resgatar a sua própria memória, né? Esse processo de conduzir a sua própria história e de, através do cinema, de novo, conseguir contar quem ele foi, ou pelo menos contar um pequeno recorte de quem ele foi, né? Então, na verdade, eu fui estudar cinema em 2010, mais ou menos. E aí, logo quando eu fui pensar em cinema, pensar em filmes e tal, a primeira coisa que eu pensei foi fazer um filme sobre o Grande Otelo, porque meu pai já tinha me apresentado ele, porque eu também tinha um pouco essa imagem de ser um primeiro negro a estar dentro do cinema, assim. Então, me parecia muito simbólico também esse gesto de me conectar com ele criança e de fazer cinema e me conectar com ele de novo. E aí eu comecei a conduzir um pouco o que seria um filme sobre ele, muito estado inicial. Aí acabou que eu conheci os filhos, me aproximei deles, assim, já tinham proibido uma galera de fazer, já não tinham autorizado uma galera e tal. Mas aí quando eu cheguei, falei com eles, pô, quero fazer filme do seu pai e tal, não sei o que, eles falaram, ah, beleza. Aí eu não entendi nada também na hora, assim, tipo, caralho, que loucura, né? Mas enfim, mas eles deixaram e aí a gente foi meio junto conduzindo o processo, eu e a família. Os 2 primeiros anos ali ainda era uma coisa muito tipo, um dia vai acontecer, sabe? Mas de 2012 para cá foi quando eu comecei a escrever o projeto, escrever sinopse, justificativa, pesquisar, ler, biografia, não sei o quê. Comecei a de fato estruturar o projeto, então é isso, né? Eu tô muito feliz, assim, eu confesso que é uma mistura de sentimentos, assim. Tem uma coisa que me deixa muito feliz, porque concluir um filme, né, é muito importante, é muito legal, assim, é uma sensação diferente, ao mesmo tempo é como, sei lá, se minha filha tivesse crescido saindo de casa, assim, sabe? Eu fiquei tanto tempo fazendo filme, que tem uma coisa que, tipo assim, caraca, acabou, né? Assim, sabe assim, uma sensação que, assim, uma felicidade que também caraca, não tô acreditando que chegou nesse momento. E acho que também tem uma coisa a mais aí que eu tô também muito animado de entender como as pessoas vão receber o filme, muito feliz em pensar nessa vida de circuito comercial, né? E tentar fazer ações para que o filme consiga emplacar ali o maior número de pessoas possíveis para conseguir assistir esse filme e a partir disso conhecer esse Grande Otelo, porque eu acho que para quem já conhece o Grande Otelo, me traz novidades, me traz coisas novas. Para quem não conhece o Grande Otelo, com essa nova geração, acho que me apresenta um cara, né? Então, de alguma maneira, estou animado também para ter essa troca assim, com esses públicos diversos. E nesse momento pós-cinema também, né? Que é levar o filme para a universidade, levar o filme para outros espaços para debater um pouco sobre a vida desse cara e sobre a história do negro no Brasil, sobre a história do cinema brasileiro. Acho que tem vários assuntos. Então, na verdade, eu acho que o desafio maior, eu acho que é tentar fazer um filme que consiga, de alguma maneira, se comunicar com todos os públicos. Eu acho que eu tentei em algum momento fazer isso. Então, quando eu comecei a montar, eu até pensei num filme mais duro, assim,
Mas aí também eu comecei a achar que o Otelo também não era só uma coisa, né? Ele era, um sujeito muito múltiplo, então ele dialogava com tudo quanto é tipo de gente, circulava em tudo quanto é tipo de espaço. Então eu achei que também o filme deveria ter um pouco essa função de ser um filme que discutisse a questão racial, mas que também se comunicasse com as pessoas brancas, entendeu? Não fosse um problema dialogar com eles, fosse um filme mais propositivo nesse sentido, né? Mas que sim, também não deixasse de trazer essa reflexão, né, sobre a história do racismo na vida do Otelo, sobretudo, e a partir disso na vida do negro brasileiro. E aí a gente tem algumas coisas ali, né? A gente traz o Abdias, por exemplo. Pouca gente sabe, mas o Abdias morou com o Grande Otelo em São Paulo. Eram muito parceiros. A gente tem ali umas questões do filme que ficam sempre indo e voltando, né? Então, assim, o Otelo fala no do filme, aqui começou uma coisa que na minha vida é uma constante, que é a exploração. E aí a gente vai ao longo do filme mostrando essa exploração, a gente vai tensionando essas coisas. Então, as falas do Otelo e as falas dos personagens dos filmes que ele faz contribuem para que a gente pense sobre a história do racismo, não só no cinema, mas também na sociedade brasileira, né? Eu acho que foi um pouco esse lugar que eu quis ir guiando, óbvio, também imprimindo um pouco o meu olhar, que é o olhar de um homem negro muito mais jovem que o Otelo, né? O Otelo hoje teria, 109 anos. Obviamente, eu pertenço a uma outra geração, são outros debates, mas a partir desse olhar eu também quis trazer um pouco do que eu acho que era importante nesse sentido. E tá lá o filme, de alguma maneira, trazendo essa atenção em torno do racismo. Esse é meu terceiro filme de material de arquivo, né? Eu tenho 2 curtas-metragens e esse é meu primeiro longa. Então, todos os processos que eu vivi até hoje de montagem de filmes de arquivo são processos que demoram muito tempo, assim, nesse sentido, sabe? Tem um tempo específico do filme, assim, é como se o filme fosse expulsando o que não é dele, assim. Quando a gente lida com arquivo, a gente acaba, tendo uma infinidade de materiais, né? E esses materiais eles vão se ressignificando ao longo da montagem, porque eles podem ter um sentido se colocados ali e outro sentido se colocados lá. Então, você vai, de alguma maneira, articulando, né, esses materiais para que você consiga construir a narrativa do filme que você está fazendo, que é um outro filme. Então, você pega um filme para fazer parte do seu filme, que é um outro filme. No caso do Otelo ainda, que era a vontade de entender o que ele achava sobre esse material, ainda é uma outra leitura. Então, a gente foi tendo muitas camadas de discussão, né? Eu fiz uma primeira etapa de montagem com o Renato Vallone, aí a gente parou, acabei seguindo um caminho sozinho durante um longo tempo, e depois eu terminei o filme com o William Dias. E foi muito importante ter esses olhares de fora, porque dos meus curtas eu montei sozinho. No Otelo não, no Otelo eu tive esses montadores que colaboraram e foi muito importante assim, o processo com eles, porque era isso, era um outro olhar, era uma outra pessoa, eram outros questionamentos, assim. Mas eu acho que é isso, o cinema de arquivo é um cinema de montagem, assim, é inegável, sabe? Não tem como fugir disso. E é muito bonito você conseguir, através da montagem, propor novas sensações a imagens que a gente já viu a vida toda. Sei lá, se você pega um Macunaíma, por exemplo, e vai remontar ele num outro filme, que é o que eu fiz, por exemplo, você começa a reler todas as imagens de Macunaíma de uma forma completamente diferente, sabe? As imagens vão ganhando outro corpo, outra forma, outro tom, outra intensidade. Tudo vira uma outra coisa, assim. Então eu acho muito especial o cinema de arquivo e acho muito prazerosa a montagem de filmes de arquivo, assim. Nossa, essa é difícil, realmente. Mas olha, eu diria que o Otelo, cara, talvez tenha sido o maior ator do Brasil, com certeza, do mundo, que sabe. Então, acho que assistir um filme sobre um grande artista brasileiro, sobre um homem que lutou, né, pela causa negra, pela raça no Brasil, assistir um filme sobre alguém que há mais de 100 anos atrás estava aqui fazendo com que a cultura brasileira tivesse uma identidade e fosse um corpo negro pertencendo a uma identidade ainda muito elitista e eugenista. Então, eu diria que é isso, assistir um filme sobre um grande artista e assistir um filme sobre um grande cidadão brasileiro, sobre um grande homem negro brasileiro que lutou por muita coisa
né, por conta do racismo, e que conseguiu, de alguma maneira, moldar grande parte da história da cultura brasileira. É um cara que fez teatro, cassino, cinema, TV, escrevia, e então, assim, é um cara que faz muita coisa. Então, acho que é isso que eu diria, assim, de alguma maneira. É preciso explicar ao pessoal que quem tem, tem. Quem não tem, não tem.